Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos com mais um vídeo aí. Hoje eu trouxe para vocês a força de atrito, uma aulinha aí de dinâmica, beleza? Então vamos começar, gente? Seguinte, fiz um desenho aqui de um bloco, tá? Esse bloco aqui eu tenho algumas forças representadas nele. Então, por exemplo, eu tenho a força peso aqui, tenho uma força F para a direita, uma força que eu chamo de força normal, vou explicar para vocês aqui, tá? E tenho aqui a nossa força de hoje, aí a força de atrito. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos começar então do básico aí. O que é atritar alguma coisa? O que é um atrito, pessoal? Atrito, então, isso aqui, se eu estiver fazendo assim com as minhas mãos, eu não estou atritando. Então, atrito vai ter um contato, certo? Então, eu estou atritando a minha mão na outra. O que vai ser aqui a força de atrito, pessoal? Se eu puxar esse bloco para cá, o que vai acontecer? Surge aqui, ó, uma força de atrito, que vai estar entre quem? Entre o bloco e a superfície. Então, gente, isso aqui, quando você tenta empurrar alguma coisa, você percebe que dependendo de alguma coisa, de alguma situação, ou do que você está tentando empurrar, esse empurrão seu, você tirar esse... Vamos imaginar uma caixa de papelão cheia de alguma coisa, uma caixa de papelão com uma geladeira dentro, tá? Você vai empurrar essa geladeira, vai ter uma dificuldade em empurrar. Por quê, gente? Primeira coisa, por quê? O que vocês acham que vai interferir nessa força de atrito, tá? O que vai dificultar você de empurrar aquilo lá? Aí eu te pergunto, se essa caixa estiver vazia, vai ser mais fácil de você empurrar? Sim ou não? Vai ser mais fácil. Isso. Se tiver com a geladeira dentro, muito mais difícil. Beleza? Então esse é um ponto que a gente vai pensar. Segundo ponto, gente. Imagina se o chão acabaram de passar uma cera, ele está lisinho, brilhando, e você vai empurrar isso aí. Ou se você vai empurrar em um chão cheio de pedrinha, num asfalto todo destruído assim, todo rugoso, né? A gente chama de superfície rugosa, tá? Em qual vai ser mais fácil de você empurrar? Com certeza naquele chão, naquele piso lisinho, tá? Então aí eu tenho duas coisas para a gente refletir e pensar que vão interferir no atrito, galera. O que é? É essa massa, esse peso que a gente vai analisar o que isso está relacionado com a nossa força normal, tá? E essa relação entre as superfícies, tá? Entre a superfície e o bloco, que a gente vai considerar como um coeficiente de atrito. Tudo bem? Então são duas coisas. Então, ou seja, quanto mais rugoso, quanto mais difícil ali a superfície estiver, mais áspera, maior a força de atrito. O que mais? Quanto mais massa do corpo você tiver ali em cima dessa superfície, quanto maior for esse peso em cima dessa superfície, você também vai ter uma força de atrito maior. Beleza? Então vamos por partes, galera. Agora eu pergunto para vocês, vou fazer outra pergunta. O quê? Essa força de atrito, ela é sempre assim, ela sempre te faz mal, ela é sempre ruim, ou ela pode ser utilizada de uma forma boa? Existe alguma coisa que você vai falar, essa força de atrito se não tivesse, nossa, não ia acontecer tal coisa e tal. Porque, por exemplo, às vezes a gente liga com força de atrito só com isso aqui, né? Ó, só com isso daqui pegando aqui. Ou então você tem lá um motor, máquinas, engrenagens, que conforme elas exercem um atrito, vai desgastando uma peça. Então você vai ter que, às vezes você tem que usar óleo nessas máquinas e tal. Então assim, às vezes ela está relacionada com algo ruim, que vai destruir peça, que vai esquentar aqui, fazer perder energia e tal. Então, o que a gente vai pensar agora? Existe algo relacionado à força de atrito, que o atrito é muito bom. Se não fosse ele, gente, não ia acontecer. Por exemplo, de nós conseguirmos andar, tá? Se não existisse o atrito, a gente não conseguiria andar. Vocês já pararam para pensar isso? Então eu vou fazer um desenho aqui, ó.
galera, vamos ver se cabe aqui na minha lousa. Ó, imagina aqui, gente, ó, o pé de uma pessoa, tá, ó, tá aqui, ó, certo? Então toma cuidado, porque juntamente com esse exemplo, eu vou te falar um outro detalhe, que é o seguinte. Muitas vezes, né, as pessoas normalmente pensam assim, sempre a força de atrito é ao contrário do movimento. Sempre a força de atrito é ao contrário do movimento. Até certo ponto tá certo, tá? Só que o que vocês têm que tomar cuidado? Uma pessoa que quer andar para cá, gente, ó, a pessoa tá de frente para lá, ela quer andar para lá, certo? É o desenho que eu fiz aqui. Onde estaria a força de atrito no pé da pessoa? Então toma cuidado, se você seguir esse exemplo aqui e falar, se o bloco está vindo para cá, a força de atrito está para lá, a pessoa está vindo para cá, a força de atrito está para lá. Cuidado, gente, você erra, tá? Por quê? Porque você tem que pensar na sola do pé, no pé que está em contato com o chão. Olha aqui, gente, se esse pé aqui, ó, esse pé, qual que é o movimento que ele faz? Ó, o movimento do pé é esse aqui, ó, tá? Ó, ele faz assim, ó. E pessoal, se não tivesse atrito, você fica patinando e não sai do lugar, tá? O atrito, o que ele faz? O atrito segura o nosso pé, aqui, ó. Ó, então aqui está o movimento do pé, ó, para cá. O atrito segura o pé para que a gente consiga dar os passos e ir para frente. Tranquilo? Deu para entender? Outra coisa, pessoal. Quando você tem uma roda de pneu de carro, se você não tiver atrito, ela fica deslizando e o carro não sai do lugar, beleza? E aí é o mesmo exemplo que esse aqui, tá? Tomar cuidado, porque o atrito é sempre contrário ao movimento da roda, tá? Não é para você ficar pensando na frente do carro para onde ele quer ir, beleza? Outra coisa, gente, que o atrito é bom, você vai fazer uma curva, tá? Você vai fazer uma curva, você está num carro aqui, você vai fazer a curva. Pessoal, se não tiver força de atrito, que neste caso vai ser responsável por você realizar essa curva, o carro não faz a curva e vai embora. Tá bom? Beleza? Vamos entender então como é que funciona agora, porque tem dois tipos de atrito, tá? Tem o atrito estático e tem o atrito dinâmico, que a gente também chama esse dinâmico de atrito cinético, tá? É o atrito dinâmico e estático. O atrito estático, pessoal, é enquanto esse corpo ainda está em repouso, beleza? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aquela caixa, uma geladeira dentro, eu venho e faço uma força de 10 newtons e essa caixa não sai do lugar. Então nesse momento a força de atrito vai valer 10 newtons, tá? Ela não sai. Lembra das situações de equilíbrio do corpo, galera? Se um corpo estiver em repouso e permanecer em repouso, significa que a força resultante nele é zero. Então essa está anulando minha força de 10. Eu não consegui movimentar a caixa. Aí eu vou, 20, eu consegui? Ainda não. Ué, mas vai ter uma hora que eu vou conseguir, não vou? Sim. Então vamos supor que a força de atrito estático máxima nesse corpo seja 30 newtons, tá? A hora que você empurrar 30,1, essa caixa vai se movimentar, beleza? Então olha aqui, e como que eu calculo essa força de atrito máxima e essa força de atrito com ele parado? Que é o número, né, que você tem que vencer para ele entrar em movimento. Então olha aqui, gente, ó, força de atrito estático é igual ao quê? Pessoal, essa letrinha grega aqui, o mi, ele é usado para indicar o que aqui nessa forma? Coeficiente de atrito estático, que foi o que eu falei com vocês, que depende do que isso aqui, pessoal? Vai depender aqui da superfície aqui, tá? Beleza? Se é mais lisinho, se é menos. Quanto mais alto for, maior a força de atrito. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Força de atrito estático vezes a força normal, galera. Que força normal é essa? Vamos dar uma relembrada? A força normal é o seguinte. Se eu pegar aqui, pessoal, ó, imagina que eu tenho uma mesa aqui, ó, tá? E eu venho aqui, ó, e faço uma força para baixo aqui, ó, nessa superfície. Essa superfície vai responder com uma força para cima, tá? Que eu estou chamando de normal.
Beleza? Então assim, eu posso dizer que essa força normal sempre vai ser o peso do corpo? Não, sempre não, tá? Mas em alguns casos eu vou poder usar? Vou. Vamos já olhar para ela aqui, ó, e aí depois a gente já finaliza aqui, tá bom, pessoal? Ó, força normal. Então é o que eu falei para vocês, tá? Só que imagina, gente, se alguém chegar aqui e puxar um pouquinho isso aqui para cima, ó, fizer uma forcinha F aqui para cima, vocês concordam que a minha normal já muda? Ah, professor, mas por quê? Porque, gente, a normal é uma resposta ao que está sendo feito na superfície. Você concorda que se eu segurar um pouquinho isso aqui, esse peso que está sendo feito aqui já não vai mais ser, essa força para baixo já não vai mais ser a mesma? Porque eu estou dando uma seguradinha naquele bloco. Então já muda, tá, gente? Então nesse caso aqui, o que ia acontecer? Ó, a normal ia ser o peso menos esse F, tá bom? Porque daí ela ia responder com a força que ela está recebendo. E ela está recebendo todo o peso? Não, porque eu dei uma seguradinha, tá? Então aqui você já vê que a força peso, você não pode dizer que ela vai ser sempre igual à força normal. Mas em exercícios de plano inclinado, em exercícios de plano horizontal, quando eu falar em plano horizontal, toda vez que tiver um plano horizontal, o que vai acontecer? Se você não estiver fazendo nenhuma forcinha aqui e nem apertando aqui, o que vai acontecer? Você vai usar força normal igual ao peso, pessoal. Deu para entender? Vou recapitular aí, ó. Quando o exercício for de plano horizontal e você só tiver a força-peso na vertical, você pode utilizar o mesmo valor numérico, tudo bem? O mesmo módulo. O que é isso? Você vai encontrar o peso fazendo o quê? A massa do bloco vezes a gravidade, que normalmente é 10. E aí você, tendo o peso, você tem a força normal, que é o que você vai usar nos exercícios, galera. Ó, beleza? Agora, se o exercício for plano inclinado, se o exercício tiver alguém mexendo aqui, ou empurrando para baixo, ou segurando, você vai ter uma alteração e aí você não pode utilizar. Tranquilo? Beleza? Então, e aqui ó, é o resuminho dessa força normal, tá? Sempre ela vai responder à força que está sendo feito nela. Ela quem? A superfície. E outra coisa muito importante, gente. Sempre essa força normal, ó, se o plano for assim, ó, ela é perpendicular à superfície aqui, ó, perpendicular à superfície. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos voltar aqui. Então agora você já sabe como achar a normal, beleza? Você já sabe que isso aqui é um coeficiente, tá? Esse coeficiente, pessoal, ele não tem unidade. Se o exercício pedir o coeficiente, vai dar lá 0,45. É só aquilo, tá? Por quê? Porque aqui, ó, se você passar a normal dividindo, isso aqui é em Newton, isso aqui é em Newton. Corta Newton com Newton, não sobra unidade para ela. Tá bom? Beleza. Então eu tenho aqui, ó, o coeficiente, a força normal. Então, gente, atrito estático. Enquanto esse corpo se encontrar parado em relação à superfície aí, você tem um atrito estático. Beleza? E o atrito dinâmico aqui, galerinha? O que vai acontecer? Isso daqui é quando esse corpo entra em movimento. Esse corpo entrando em movimento, pessoal, uma outra pergunta aí para vocês. O que é mais fácil de você empurrar? Bom, imagina aquela caixa de geladeira. Ela está parada aqui. Você tem que começar a empurrar ela, tirar ela do repouso. Uma outra situação é assim. Um amigo seu vem empurrando a caixa, vem empurrando a caixa, vem empurrando a caixa. Aí ele fala assim, entra você agora. Aí ele sai e você já pega essa caixa se movimentando e continua a empurrar. Então, pessoal, é mais fácil você continuar empurrando, tá? Algo que não estava em repouso, que já estava em movimento. E aí a gente vai chegar numa conclusão que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Chegamos em outra conclusão. A força de atrito estático, ou seja, a força de atrito para você tirar o objeto do lugar, para você tirar ele do repouso, é maior
do que a força de atrito quando ele já está se movimentando, tá? Então essa força aqui, ó, quando ele está parado, é maior do que aquela força resistente, né? Aquela força máxima aqui, ela é maior do que quando isso daqui já está em movimento. Tranquilo? Tá? Então eu chego nessa conclusão aqui, ó. Coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico e força de atrito estático é maior que a força de atrito dinâmico. Beleza? Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Acho que deu para explicar aí um pouquinho, né, da força de atrito, da normal, deu uma lembrada na normal. Lembrar que atrito dinâmico também pode ser encontrado como atrito cinético. Aqui quando está em movimento, aqui está em repouso, tá? Esse é maior que esse, beleza? Então, dá aquele joinha lá, aquele like, tá bom, gente? Fiz um resuminho aqui de força de atrito. Qualquer coisa, manda mensagem aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.